ter novo ânimo porque virou ano, isso é pura balela, é coisa de pular 7 ondinhas do mar, né? Porque vira um ano e as contas continuam a cair, e se a sua situação não se resolveu em 2022, ela vai se estender para agora. Então a questão não é virada do ano, não é uma coisa mística, né? Virou o ano, virei. É uma decisão. A gente vira quando a gente também decide, eu vou virar. Tipo, esse ano eu vou ser fitness. Eu não preciso, né, Daniel? Você pode. Esse ano eu vou resolver alguma coisa, esse ano eu quero fazer isso, aquilo, outro. Então, é uma decisão. E eu entendo que buscar ânimo é uma decisão. É uma decisão. E eu queria compartilhar com vocês durante o mês de fevereiro um pouquinho sobre esse tema, buscando o ânimo. A gente pegou aí a logo do Buscando Nemo, porque parece que é difícil encontrar o ânimo, né? Assim como era difícil encontrar o Nemo, mas a gente vai dar o caminho. Como a tartaruga disse no filme, segue o fluxo e a gente vai dar lá, a gente vai chegar lá. Eu quero hoje ler um versículo. Eu quero ler Isaías capítulo 6, versículo 1. E eu confesso que essa semana, lendo esse texto que já preguei inúmeras vezes, eu nunca imaginei na minha vida ouvir de Deus o que eu ouvi essa semana a respeito disso. E eu quero muito compartilhar com você. Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Eu vou repetir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. A gente orar. Mateus, Senhor, para a gente? Ora. Nós. Jesus, obrigado por mais essa noite aqui. E eu peço nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também possa sondar tudo aquilo que nos tem tirado ânimo, esperança de viver, e que possa abrir os nossos olhos e que essa mensagem fale ao mais profundo dos nossos corações. É a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém. Amém. O rei Uzias, ele morreu e ele reinou 55 anos. E assim, a Bíblia diz que esse rei, ele era um rei bom, ele foi um rei bom, ele foi um rei que fez coisas boas para ajudar. A história diz que no tempo que o rei Uzias reinou, tinha muito gado, os campos eram férteis, a agricultura parecia ser a prioridade da administração dele, segundo Crônicas, e ele conseguiu montar um exército muito poderoso, um exército muito capaz, um exército muito bom para guerrear. Então ele montou Judá, ele transformou Judá. Mas o rei Uzias morreu e o trono ficou vazio. E quando morre o rei Uzias, é o fim da uma era de prosperidade nacional. Morreu, acabou a era de prosperidade, porque o rei que era conhecido, que era forte, que construiu Judá, morreu. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, quem é o Uzias? Ou o que é o Uzias? Porque eu sei que ele é uma pessoa, mas o que ele pode representar para a gente hoje? E o Uzias é a figura clara da segurança. É a imagem da produção humana que de alguma maneira gera conforto em nós. E o resultado de um Uzias na nossa vida é alívio. É um certo alívio. Do tipo, nossa, que bom que nós temos um rei que é ótimo, não é? Ou do tipo, que bom que
nós moramos em um reino cujo exército é poderoso, porque quem é que vai meter o bedelho aqui? Quem é que vai entrar aqui? Ninguém. Que bom viver em segurança. Não é? Que bom que a gente tem um nome, como a Bíblia diz, o nome de um rei, cuja sua história, cujo seu currículo chegou no Egito. Que bom que todas as nações nos respeitam. Que bom, que ânimo para seguir na segunda-feira, né? Que ânimo, porque a gente vive em Judá, num reino bom, com um rei bom. O problema é que Uzias morreu. E a realidade da morte de Uzias, como esse protótipo do que pode gerar segurança para nós, a morte do Uzias é só um recado para a gente hoje. É só um recado. O recado de que todos os homens, todas as pessoas que depositam as suas energias, que depositam o seu ânimo naquilo que nós construímos, morrem. Os tronos que nós construímos, os tronos que nós edificamos na nossa vida, eles são falíveis. Passa. Os tronos que nós construímos são frágeis. Morrem e fica vazio. E eu fiquei pensando, não seria essa a razão de nós ficarmos tão angustiados? Não seria essa a razão de tantos adolescentes a mais idosos viverem deprimidos e desesperados? Porque nós construímos os nossos tronos, colocamos nele o nosso Uzias, e durante um bom tempo ele reina bem, gera conforto, gera ânimo. O problema é que o Uzias morre. Eu acho que é por isso que nós ficamos tão perdidos às vezes na vida. Porque esses tronos que nós edificamos, e nós adornamos esses tronos com as nossas expectativas, hora ou outra, ele vai ficar vazio. Não interessa que tipo de trono você construiu na sua vida, não interessa que tipo de trono você construiu no seu coração, não interessa que tipo de glória você conseguiu nessa terra, o seu trono, hora ou outra, ficará vazio. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a gente pode estar olhando para o trono errado. Eu aprendo que a gente pode estar olhando para o trono errado. Porque há quem fique olhando para os tronos de glória que agora estão vazios. E de tanto olharem para esses tronos vazios que foram construídos, vivem um mantra de saudade do que foi, daquilo que morreu, daquilo que passou. O trono está vazio e agora se tem um desespero porque tudo aquilo que viveu durante tantos anos morreu. O Uzias morreu 55 anos e agora morreu. Porque independentemente do trono que nós construímos, nesse trono sempre tem alguém. Somos nós mesmos. É a nossa glória, é o nosso trabalho, é a nossa honra. O problema é que tudo aquilo que senta nesse trono que nós construímos, sem que a gente perceba, morre.
Há quem fique olhando para o trono de Uzias com o medo do amanhã. E nós sofremos dessa síndrome do trono. A gente sofre da síndrome do trono. Sentado nele, nesse trono que nós construímos, depende todo o nosso ânimo ou o nosso desânimo em viver. Está tudo ali. Isaías viu o trono vazio de Uzias. Isaías viu que o trono da prosperidade nacional estava vazio. E diz o versículo que no ano da morte do rei Uzias ele viu outro trono. E o detalhe do texto é porque eu acho interessante os detalhes, né? O texto, quando a gente fala desse texto aqui de um trono alto, geralmente a gente imagina que é um trono no alto. Mas o texto não está dizendo que é um trono no alto. Ele viu um trono alto e sublime. Um trono alto. O que isso significa? Significa que esse trono não está no céu. Significa que os pés desse trono estão na terra. Mas ele é tão grande que ele beija o céu. Isaías diz que esse trono que ele viu era alto e sublime. E, obviamente, o que o Isaías está dizendo aqui, ele está fazendo comparações. Ele está dando duas características que se contrapunham com o trono do Uzias. Ou duas características que se contrapõem com os nossos tronos. Com os tronos que a gente constrói dentro do nosso coração, adornados bonitinho, do jeito que a gente quer. Bom, se o Isaías está fazendo um contraponto, e ele está dizendo que esse outro trono que ele viu era um trono alto e sublime, logo, o trono do Uzias, o trono do Vila, o seu, em primeiro lugar, é baixo. Porque se o trono que ele viu é alto, o do Uzias era muito baixo. Você já viu um trono baixo? Você já viu como que é a imagem do trono real? A imagem do trono real é a imagem de um trono que vai crescendo para gerar o quê? A sensação de que você é pequeno. De que você precisa chegar se humilhando. O trono é baixo do Uzias, porque simboliza pobreza, simplicidade, insignificância. Eu fiquei com vontade de dar um tapa na Bíblia nessa hora. Porque eu fiquei pensando, como pode os tronos que eu construí na minha vida serem pequenos? E se esse segundo trono é alto e sublime, eu separei aqui 8 antônimos de sublime. E vou deixar você escolher um para você, para o seu trono. Primeiro sinônimo, o primeiro antônimo de sublime, cafajeste. Esse é o trono do Uzias. Esse é o meu trono e o seu. É um trono cafajeste, indecoroso, indigno, infame, mesquinho, miserável, patife e pífio.
assim, cara, você está denegrindo a minha glória, as minhas conquistas. Não. Eu estou dizendo que se você coloca toda a sua glória, toda a sua vitória, num altar na sua alma, edifica um trono e coloca tudo isso como um lugar para te gerar ânimo, para continuar vivendo, eu quero dizer para você que você está vivendo um grande perigo. Porque tudo isso morre como Uzias morreu. E eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é: tem como a gente viver uma vida de ânimo sabendo que os tronos que nós construímos, achando que dão para nós essa falsa sensação de segurança, essa falsa sensação de satisfação, tem como a gente viver uma vida de ânimo sabendo que tudo isso, na verdade, são tronos que morrem? Reis que morrem, reis com R minúsculo. Só tem um jeito de viver a vida, ainda que no meio dos nossos desafios diários, só tem um jeito da gente viver a vida com ânimo para viver amanhã. Só tem um jeito. É você deixar de olhar para esses tronos que você erigiu para você mesmo. É só você deixar de olhar para esses tronos que nós edificamos e você começar a olhar para um trono que é mais alto que o seu, que é mais sublime que o seu, que é mais digno, que é mais poderoso, que é mais soberano que o seu. A gente precisa deixar os nossos tronos baixos e deixar que esses tronos baixos e indignos não conduzam mais a nossa vida. E eles não são baixos e indignos porque o que você construiu enganando pessoas. Não. Eles são baixos e são indignos porque eles não vão durar para sempre. Porque a efemeridade dos tronos que a gente constrói, sabe o que eles fazem conosco? Eles fazem a gente cansar. Eu tenho a impressão de que nós somos uma geração de cansados. Não é porque a gente é ativista demais. A gente está cansado porque a gente aprendeu de que a gente tem que dar certo sempre. E porque a gente tem que dar certo, os nossos tronos têm que ser maiores do que os dos outros. O nosso Uzias tem que viver para sempre. Eu quero te dar uma informação sobre Uzias. Ele reinou 55 anos, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com lepra. Sabe por quê? Porque ainda que ele tenha sido um rei bom, ele desobedeceu a Deus. E quando ele ficou com lepra, sabe quem ficou governando junto com ele no lugar dele? O próprio filho. Junto com ele. Esse é um trono que eu e você queremos construir na nossa vida e na nossa história. Um trono que vai se deteriorar pela lepra da vida, pela lepra do nosso pecado. Porque ainda que você construa coisas belas no seu coração e você coloque tudo isso num trono, pode ter certeza, você vai querer usar o seu trono para governar alguém. Você vai usar o seu trono para olhar de cima para baixo para alguém.
você vai usar o seu trono para querer exercer autoridade, para competir com alguém, para que você seja melhor e maior do que o outro. A questão é que o outro e você, ambos os tronos, são baixos. E sabe o que acontece? A gente faz da nossa vida uma construção de tronos. E a gente constrói e morre. E a gente constrói outro e morre. E a gente constrói outro e morre. E sabe como é que a gente vive? Cansado de querer construir alguma coisa que gere em nós respeito e autoridade do outro, para o outro. A efemeridade dos nossos tronos leva a gente a ficar cansado. Quem faz da vida um altar de tronos efêmeros, nunca vai encontrar ânimo para seguir. Porque os tronos que eu e você construímos, e que quem está sentado são os nossos Uzias da vida, esses tronos vão drenar a nossa energia. Porque a gente vai viver para ele, para produzir mais, para enriquecer mais, para ter mais respeito, para ter mais autoridade, e mais, e mais. E quando morre, aí você diz assim, como assim? Olha o que eu construí, morreu. E a gente fica com essa visão míope de tronos baixos, de tronos insignificantes, e a gente esquece de olhar para o trono que é eterno. Há um trono acima dos meus. Há um trono acima dos seus. E para você se curvar a esse trono, que é mais alto e sublime, você não pode mais se curvar aos tronos que você construiu. Sua carreira, as suas relações, a fama, o reconhecimento, o dinheiro, a estabilidade. Eu não sei. Eu sei quais são os tronos que eu construo e que eu preciso destruí-los e deixá-los vazios para olhar para o trono que é alto, sublime e que nunca está vazio. O que eu acho interessante nessa visão é que ele fala que esse alto e sublime trono tinha as abas de seu manto que enchiam o templo. Que legal! Enchia o templo. Ele muda o cenário, ele sai do cenário da monarquia, e agora, ele fala do trono do rei, e agora ele usa a figura de linguagem do templo. O templo era um lugar de adoração. E não se trata aqui de igreja. Não se trata de igreja. Mas o trono aqui, quando ele cobre, esse trono sublime, quando ele cobre com o seu manto, ele está apontando para nós, para onde a gente tem que ir. Bem, se antes os judeus tinham o templo para buscar a Deus, então hoje, em Jesus, a gente não precisa mais das paredes. Porque eu e você somos o templo. E esse novo lugar que nós somos inseridos não deve só reger a nossa vida, mas deve dar ânimo para a gente seguir. Seguir amanhã, na segunda. Sabe por quê? Porque o trono alto e sublime
sublime, ele é fiel para dar para a gente o que a gente precisa, ainda que os nossos tronos estejam vazios. Ah, eu vou olhar para um trono que é alto e sublime, porque esse trono alto e sublime nunca vai estar vazio, porque o rei senta nele e governa e dá aos seus súditos o que a gente precisa. A grande questão hoje é simples. E eu encerro com uma pergunta simples. A qual trono você quer olhar? Não é uma resposta simples. Sabe por quê? Porque se você abrir mão dos seus tronos para olhar para o trono alto e sublime, você está renunciando. Você está renunciando todo o seu falso direito de ser rei sobre você e sobre as pessoas. Eu não quero ser rei de ninguém. Eu quero ser servo do rei, cujo trono nunca ficará vazio. E eu quero crer que nas minhas necessidades, nas minhas limitações, nas minhas demandas, quando eu perceber a aflição vindo, eu posso respirar e dizer, eu vou seguir com ânimo. Sabe por quê? Porque o trono não está vazio. Ele há de me dar, Ele há de te dar tudo o que você precisa. Por que você vai parar? Por que você vai desistir? Se você parar de seguir, de ter ânimo para andar, é sinal de que você está olhando para o trono errado. Para a gente ter ânimo para seguir, eu sugiro que você olhe para o trono que é alto, mais alto do que você, e é sublime, para te dar tudo o que você precisa para continuar a viver. Eu busco ânimo nesse trono. E eu quero que nós juntos busquemos ânimo hoje, primeiro, na primeira reflexão dessa série, porque eu tenho outras coisas para dizer sobre isso. Mas hoje, a primeira coisa é buscar ânimo no trono, que é alto e sublime, que nunca está vazio e que me aponta para onde eu devo estar. Ser templo, viver como igreja, viver como povo dele, em ânimo e seguir